Preparando o Domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos refletir juntos os textos da liturgia do quarto domingo do tempo comum. Cada vez que tomamos a palavra de Deus nas mãos, é importante reservar um tempo de silêncio, de escuta interior, acalmar o coração e deixar que a palavra de Deus possa fazer estrada, fazer caminho dentro de nós. Por isso vamos invocar o Espírito Santo, pedindo a Deus que nos encha com o seu Espírito, com a sua graça, nos dê a inspiração para que possamos escutar a palavra e permitir que ela dê frutos, que ela encontre um terreno fértil, crie raízes no nosso coração e nos leve a compreender melhor o que Deus tem para nos ensinar. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor. A primeira leitura deste domingo é do livro da profecia de Sofonias. Começa assim: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade, talvez achareis um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Esse pequeno trecho da profecia de Sofonias recorda os últimos momentos, ou quem sabe teríamos que dizer os primeiros, né? Porque é quando o povo volta do exílio. Mas são os últimos momentos da profecia, as últimas profecias do Antigo Testamento. Porque nos recorda o momento final, quando o povo de Israel, retornando do exílio, vai ter que se reencontrar com aqueles que estavam ali, que ficaram na terra, o que mostra o quanto a esperança de restauração ela deve comportar sempre a capacidade de integrar antigos e novos, aqueles que já estavam, aqueles que chegam. De alguma maneira, Deus nos convida, quando faz uma reforma no nosso coração, a integrar tudo, né? A perceber que o novo não pode se instalar sem levar em conta o velho. Isto é, quando nos convertemos, levamos em conta a nossa história de vida, aquilo que já descobrimos, aquilo que já vivemos. E, de certa forma, o texto de hoje é também um texto de conversão, porque recorda da humildade, a necessidade de levar em conta o pequeno, o pobre, como algo que não escapa ao olhar de Deus. Afinal, praticar a justiça, procurai a humildade, talvez achareis um refúgio no dia da cólera do Senhor. Recordar-se, portanto, que nenhum de nós tem nenhum merecimento. É Deus quem tudo faz, é Deus quem nos dá como um dom gratuito a salvação. Daí, todo o bem que fazemos neste mundo é um bem que fazemos porque compreendemos que isto é o melhor a ser vivido, mas não porque isso nos torna melhores que os demais, melhores do que os outros, mais merecedores, quem sabe, de qualquer bênção de Deus. Desejamos fazer o bem porque é bom fazer o bem, é bom ser bom. E assim o texto do Salmo vai nos recordar que ser bom nos faz também ser felizes. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então recordar o quanto a fidelidade de Deus ela dura para sempre. E Ele faz justiça a quem é oprimido. Então não nos esqueçamos que Deus não fica indiferente ao mal. Deus toma partido sim no nosso mundo daqueles que são os pobres, injustiçados, né? Nenhum desses que sofrem por causa das injustiças sociais, não somente injustiças pontuais, mas aquelas que também permeiam a nossa sociedade, quando percebemos que poucos têm muito e muitos não têm nada, não é a fome. Padre Júlio Lancelotti, numa entrevista esses dias, dizia: o seu sonho é que não tenha mais fome na cidade. É o sonho de Deus, é o sonho de todos nós, que deveria ser, que não haja fome entre nós. Então assim, a gente, quando lê a palavra de Deus, vê que Deus toma partido sim, não é? Ele escolhe aqueles que estão padecendo pelas injustiças para tomar partido mesmo, né? Dizer: Deus há de defender esses que hoje são assim, muitas vezes, não só sem ter quem os defenda, mas
afastados dos bens sociais, aqueles que são produzidos por todos, né, pelo trabalho. Então, tenhamos essa coragem de confiar de que Deus não nos abandona, né? Deus não é indiferente ao mal, ao sofrimento. É ali então que a gente encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios um novo convite a perceber o quanto Deus tem sim a necessidade de tomar partido do que é fraco, do que é pequeno. Diz assim: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. E aí São Paulo está tomando o próprio Cristo como referência. Afinal, Cristo foi afastado, foi por toda a sociedade do seu tempo, negado, e foi considerado um escravo, um bandido, crucificado, alguém que não merecia ser levado em conta, porque afinal a sua palavra despertou tantos inimigos que tornaram a sua figura uma figura abjeta, que, portanto, olhar para ele, tê-lo, não era uma coisa bem vista. E assim a gente percebe que Deus escolheu, ao apresentar Jesus ao mundo, aquele que se coloca no lugar dos últimos, né? Aqueles que tantas vezes são esquecidos, marginalizados, excluídos. Jesus foi excluído da sociedade, né? Excluído com a sua morte, mas a sua morte não qualquer, mas uma morte ainda vergonhosa, fora dos muros da cidade, mostrando um pouco o quanto a presença de Jesus no mundo desagradou tanto que Deus escolheu justamente aquele que o mundo não compreendeu. Então a gente, quando olha também para a nossa sociedade, não devemos nos iludir. Deus toma partido e talvez ele esteja ali onde a gente não espera encontrá-lo, onde a gente talvez não gostaria de encontrá-lo, porque muitas vezes nos causa também uma certa rejeição, ter que conviver com aquilo que não é parecido conosco, ou aquilo que de alguma maneira acusa a nossa consciência, porque nos convoca a sermos mais solidários, a sermos mais generosos uns com os outros. E que essa sociedade que tantas vezes, pelo consumo, prefere virar as costas àqueles que buscam ter vida necessária, vida que é a vida natural. Nós temos visto a saga dos nossos irmãos Yanomamis no norte do país, destruídos pela fome alimentada pela ganância de garimpeiros, pela ignorância, ou melhor, pela indiferença, ou por outras coisas que só Deus e a justiça vai descobrir, que tenham sido responsabilidades das autoridades. Então, que tudo isso que também está aqui em nossa sociedade, tenhamos em mente. Deus tomou partido na história, a Sagrada Escritura nos mostra isso, e Jesus é o maior exemplo de que Deus toma partido, escolhe o que é pequeno, pobre, fraco, o que é considerado pelos outros sem valor, para justamente ali exaltar o seu nome e permitir que cada um de nós reconheça: Deus é maior que tudo. Por mais que sejamos, não podemos nos colocar no lugar de Deus. É ali então que a gente descobre que a nossa fé é um convite a olhar o outro como irmão, a olhar o outro como ele é, filho de Deus. Coloquemos-nos, portanto, agora em atitude de oração para escutar a palavra do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. As bem-aventuranças foram sempre consideradas um dos textos mais bonitos do Novo Testamento, um resumo da vida de Jesus que o evangelista Mateus nos oferece, reunindo em uma só passagem todas as bem-aventuranças que Jesus certamente deve ter pronunciado ao longo da sua vida e que Mateus escolhe colocá-las todas de uma só vez, tornando-a, portanto, um belo hino, o hino da bem-aventurança, um hino que nos recorda que Deus nos quer felizes, Deus nos comunica a sua felicidade quando nos chama à vida. Mas é preciso colocar, portanto, essa felicidade na direção certa. E ali, então, a bem-aventurança pontua onde é que podemos encontrar a verdadeira alegria. Não está nos bens, no conforto, no sucesso, na fama, no dinheiro, tudo aquilo que a sociedade atual parece querer nos convencer, não quer nos convencer de que é esse o caminho da felicidade. E a bem-aventurança nos coloca no caminho do paradoxo. Pode ser que bem-aventurado seja justamente quem sofre, quem chora. Por quê? Porque ao chorar e ao sofrer estão abraçando a causa certa, a causa da justiça. São perseguidos, vivem uma vida difícil, mas escolheram o lado certo da história, estão do lado dos que sofrem. Não porque Deus se alegra com o sofrimento, com a angústia, com o choro, mas porque quem escolhe o lado certo pode sim passar por perseguições. O lado certo significa aqueles, que na primeira leitura vimos, o lado que Deus escolheu, o lado da solidariedade, do amor ao próximo, da fraternidade, e tudo isso pode trazer sofrimento, mas é um sofrimento que é aparente, porque Jesus vai dizer que o sofrimento aparente que estas causas que nós abraçamos trazem é um sofrimento que será recompensado com uma bem-aventurança, porque é muito mais profunda a consciência feliz do que simplesmente algumas horas de alegria que se confundem com felicidade. Então Deus nos convida, portanto, a descobrir isso. É preciso colocar a nossa alegria e felicidade naquilo que realmente tem valor, naquilo que é perene, que é eterno. E as bem-aventuranças servem para nós como bússola, nos ajuda a descobrir aonde pomos a nossa esperança, em que colocamos a nossa alegria, em que se funda a nossa felicidade. Se for na solidariedade, no amor ao próximo, na busca pela paz e pela justiça, será uma felicidade perene, que começará neste mundo, mas terá assim a sua recompensa eterna. Verá um adeus àqueles que buscam a paz. É nesse sentido, então, que as bem-aventuranças é um hino. Não é um louvor do sofrimento, mas é um hino que nos ajuda a entender aonde está a verdadeira alegria. Acolhei, Senhor, no nosso coração o nosso desejo de ser feliz. Ajuda-nos a encontrar o caminho verdadeiro da felicidade, a superar os egoísmos, a deixar que nós sejamos o centro do mundo, o centro das nossas relações. Quantas vezes relações familiares se deterioram porque alguém decide ser o centro de tudo e tudo tem que estar ao serviço desta pessoa, quando na verdade a família é o primeiro lugar, Senhor, onde aprendemos a ser solidários, generosos, a olhar uns aos outros como irmãos, e que isso possa se expandir para toda a sociedade e cada um e cada uma se veja assim, irmão e irmã, membro de uma só família, e que essa busca por uma irmandade fraterna, universal, que pauta o nosso coração, nos faça descobrir a verdadeira alegria que as suas bem-aventuranças nos ensinam. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois
pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem falsamente, por minha causa vos caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.